poluição atmosférica é a modificação da composição natural do ar provocada pela presença de substâncias nocivas, como gases tóxicos, partículas sólidas em suspensão e agentes biológicos. Os efeitos da poluição atmosférica vão desde problemas de saúde até impactos ambientais graves. Esse problema é ainda mais preocupante em grandes centros urbanos, onde há alta concentração de veículos, indústrias e construção. Esses locais, o grande volume de emissão, combinado com a baixa circulação de ar, pode formar uma camada de poluentes conhecido como smog, que prejudica a qualidade do ar e afeta diretamente a qualidade de vida da população. Causas da poluição do ar. A poluição do ar vem de várias fontes, mas a maior parte é causada pelas atividades humanas. Também existem fontes naturais, mas em menor escala. Fontes humanas. A gente é o principal responsável pela poluição atmosférica. Alguns exemplos: transporte. Carros, motos, caminhões e ônibus que usam gasolina, diesel ou outros combustíveis soltam gases poluentes, como o monóxido de carbono. Indústrias. As fábricas liberam gases como óxido de enxofre e nitrogênio, que podem até formar chuva ácida. Produção de energia. Usinas que funcionam queimando carvão, gás natural ou petróleo também soltam muita poluição. Queimadas e desmatamento. A queimada de florestas ou de restos de plantas para limpar áreas libera muita fumaça e gases. Atividades domésticas. Em alguns lugares, ainda que se use lenha, carvão ou outros combustíveis para cozinhar ou aquecer a casa, o que gera fumaça e poluição. Mineração. O processo de extração de minérios solta poeira e gases no ar. Fontes naturais. A natureza também libera poluentes, mas não na mesma intensidade que as atividades humanas. Vulcões. Quando entram em erupção, liberam cinzas, fumaça e gases. Decomposição. Quando restos de plantas e animais se decompõem, liberam gases que vão para a atmosfera. Animais. Alguns animais, principalmente os ruminantes, como bois e vacas, soltam metano durante a digestão. Os principais poluentes do ar são o material particulado, que inclui poeira, fumaça e fuligem, e gases como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e o ozônio. Eles podem ser divididos em duas categorias: as primárias, que são lançadas diretamente pelas fontes de poluição, e os secundários, que aparecem na atmosfera depois de reações químicas. Suas principais origens são os veículos, as indústrias, a queima de biomassa e as usinas que usam combustíveis fósseis. Esses poluentes estão ligados a vários problemas, desde doenças respiratórias até desequilíbrios ambientais e mudanças no clima. Os principais poluentes: o material particulado, que são pequenas partículas sólidas ou líquidas que ficam suspensas no ar. Podem ser maiores ou bem finas. As bem finas são as mais perigosas, porque penetram profundamente nos pulmões. Monóxido de carbono. É um gás invisível e sem cheiro, liberado na queima incompleta de combustíveis, como a gasolina, e é muito comum em áreas com tráfego intenso. Dióxido de enxofre. É um gás produzido principalmente pela queima de carvão e petróleo, e em contato com a umidade do ar pode gerar a chuva ácida. Óxido de nitrogênio. Vem de veículos, indústrias e usinas de energia. Eles participam de reações químicas que provocam tanto a chuva ácida quanto a formação de ozônio próximo à superfície. Ozônio. Na estratosfera protege contra os raios ultravioleta, mas quando está na camada baixa da atmosfera, que é a troposfera, é resultado de reações entre óxido de nitrogênio, compostos orgânicos e a luz solar, sendo tóxica para pessoas, plantas e animais. Compostos orgânicos voltáveis. São gases que evaporam facilmente, vindos de combustíveis, solventes e alguns produtos químicos. Eles participam de reações que aumentam a poluição do ar. Agora falando um pouquinho das consequências, quando a gente fala em poluição atmosférica, é importante entender que ela traz várias consequências sérias para o meio ambiente. Um dos primeiros efeitos é a formação da chamada chuva ácida. Ela corrói o solo, contamina os rios e ainda prejudica a vegetação. Além disso, a poluição intensifica o aquecimento global e contribui para a destruição da camada de ozônio, o que acaba afetando diretamente os ecossistemas e a biodiversidade.
Esses impactos, eles também aparecem na qualidade do ar e da água, na perda da fertilidade do solo e até no aumento da erosão. Isso acaba interferindo na vida selvagem e também na produção de alimentos. Então, se a gente olhar mais de perto para a vegetação e para o solo, a gente consegue ver bem claramente os danos, porque poluentes como ozônio acabam atacando células das plantas e atrapalham a fotossíntese. Já o material particulado, ele funciona como uma barreira, bloqueando a entrada da luz solar, o que reduz a produtividade de lavouras como milho, trigo, soja, feijão e aveia. Além disso, quando acontece a deposição da chuva ácida, o solo fica mais ácido, ele perde nutrientes essenciais e as plantas ficam mais vulneráveis a pragas e doenças. Nos ecossistemas aquáticos, os efeitos também são grandes. Quando a chuva ácida chega aos rios e lagos, ela leva ácidos e nutrientes em excesso, o que desequilibra todo o ambiente. Isso ameaça a sobrevivência de peixes e reduz a biodiversidade aquática. Outro ponto são as alterações climáticas. Então, gases como o dióxido de carbono, liberados principalmente na queima de combustíveis fósseis, intensificam o efeito estufa. Isso acelera o aquecimento global e agrava os impactos das mudanças climáticas. Tudo isso leva à perda da biodiversidade, porque a poluição ela enfraquece o sistema imunológico dos animais, deixando-os mais vulneráveis a doenças e reduzindo a variedade de espécies nos ecossistemas. Já na agricultura, a consequência direta é a queda da produtividade, principalmente por causa de poluentes como o ozônio. Então isso representa um risco real para a segurança alimentar, porque reduz a oferta de alimentos e também pode causar perdas enormes em várias regiões. E é claro, não tem como deixar de falar das consequências que traz também para a saúde humana. Então, entre elas, nós temos os problemas respiratórios, como asma, bronquite, rinite e até enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, já que as partículas finas elas podem chegar à corrente sanguínea e aumentar o risco de infartos e derrames, o maior risco de câncer no pulmão por conta da exposição prolongada a poluentes tóxicos, a redução da expectativa de vida em locais com altos índices de poluição, problemas no sistema nervoso, como prejuízo no desenvolvimento cognitivo de crianças e o maior risco de doenças como Alzheimer em idosos, o agravamento de alergias por conta da poeira, da fumaça e dos gases tóxicos, e, por fim, um impacto ainda mais forte naqueles grupos vulneráveis, que são de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Um exemplo real sobre a poluição atmosférica, de acordo com a pesquisa feita pela reportagem da G1, o estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, conhecido como IEMA, mostrou que a qualidade do ar em São Paulo esteve acima dos limites recomendados pela OMS durante os últimos 22 anos, e que nenhuma estação de monitoramento da cidade atingiu os padrões da organização. Os níveis de poluição chegaram a ser até 4 vezes maiores do que o recomendado, especialmente no caso ligado à queima de combustíveis fósseis. Mesmo em áreas menos críticas, como o Pico do Jaraguá, os índices foram mais do que o dobro do ideal. A CETESB afirmou que a OMS faz apenas recomendações e que já adota parâmetros mais rigorosos desde 2022, embora ainda não totalmente compatíveis com os da entidade internacional. O IEMA defende que São Paulo adote as diretrizes da OMS e reduza drasticamente as emissões. Algumas alternativas e soluções que o governo poderia adotar para diminuir a poluição atmosférica seria investir em transporte público de qualidade, em metrôs, trens, ônibus elétricos ou em carros híbridos, ampliar ciclovias e calçadas seguras, incentivando o uso de bicicletas e a caminhada, incentivar as indústrias e as empresas a adotarem tecnologias limpas e eficiência energética, promover a transição energética, substituindo combustíveis fósseis por energia limpa, como a solar, eólica e biogás, e sobre as ações individuais, seria optar por caronas, transporte público ou bicicleta sempre que possível, evitar o descarte irregular de lixo e plantar árvores e apoiar iniciativas ambientais locais. Agora, sobre a conclusão, a poluição do ar é um dos grandes desafios atuais. Mesmo sendo invisível, ela afeta a nossa saúde, a natureza e o clima. É um problema global que exige união entre países, mas também depende das nossas escolhas diárias, como usar menos o carro, economizar energia e descartar resíduos corretamente. Entender a gravidade desse problema é o primeiro passo. Adotar hábitos sustentáveis, cobrar ações dos governos e se informar são atitudes que fazem a diferença. Respirar é um direito, proteger o ar é um dever.